Boa noite, pastora Carolina, que você esteja na paz do Senhor, querida. Seja muito bem-vinda ao Projeto Dorcas Brasil. É um prazer tê-la você nesta noite como instrumento de Deus para as nossas vidas. Ney, muito obrigada, missionária, todas as mulheres que estão aqui, as que vão assistir e ouvir, né, após. Fico muito feliz por esse convite e espero, né, que os nossos corações estejam abertos e sensíveis ao que o Senhor tem para nós. Primeiramente, me apresentando um pouco mais, me chamo Caroline, sou casada há 14 anos com o Leandro. Somos pais da Laura, de 10 anos, e do Jean-Pierre Neto, de 4 anos. Servimos a Deus aqui em Sara, Santa Catarina. Trabalhamos com o Ministério da Família e com as mulheres. E conversando com a irmã Iracema um pouco mais cedo, nós nos alegramos e testificamos a alegria que é ver o despertar profundo de muitas mulheres em buscar mais e mais, cavar, né, mais profundo essa intimidade com o Senhor, em cura, em transformação, em conhecimento bíblico, e não parando só em nós, né, compartilhando aí para quem deseja aprender mais e ouvir mais. Tá tudo bem com o áudio, com o vídeo? Então vamos dar sequência. O tema que nós vamos aprender hoje juntas e sermos ministradas vai ser sobre a importância do perdão. Vou falar aqui alguns tópicos para a gente conversar sobre isso e que o Senhor venha mexer na terra que é o nosso coração, uma terra fértil, que às vezes precisa de um adubo, precisa a gente tirar as ervas daninhas e cultivar ele, né? Que ele seja um jardim, que ele possa florescer e dar muitos frutos. E às vezes uma peça-chave para isso é, né, a ação do perdão que a gente vai ver hoje, é o liberar o perdão, o pedir perdão. Então, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações hoje. Se você tem a sua Bíblia, eu vou ler agora apenas um versículo, que fica no livro de Efésios também, no capítulo 4 e o versículo 32. Efésios 4 e 32 diz assim: Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, vou iniciar essa fala trazendo uma reflexão sobre o que é o perdão, né? Nós precisamos identificar e ter isso forte no nosso coração, que Deus é perdoador. O Senhor nos perdoou, Cristo nos perdoou, nos resgatou e por isso nós devemos agir em obediência, né? Nós perdoamos porque primeiramente nós fomos perdoadas em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, que foi onde nós lemos agora, é um ensinamento, né? Uma instrução do apóstolo Paulo e ele nos ensina, ele nos dá alguns passos, algumas sugestões, um conselho de como a gente viver essa nova vida em Cristo. Falar sobre perdão hoje tem sido muito relativo em muitas visões, em muitos argumentos, mas nós, como cristãos, como mulheres cristãs, nós devemos ter a nossa visão e o nosso entendimento pautado na palavra de Deus. O que Cristo nos ensina sobre perdão, como nós devemos agir, o que isso traz de benefício para a nossa vida cristã, o que isso reflete em nós e o que isso faz a gente levar adiante, né? Não só na nossa vida, mas na nossa geração, na nossa descendência, qual o legado que nós ensinamos e que nós deixamos, né?
sobre essa prática que, humanamente falando, é tão falha, tão escassa, né? A gente limita muito e a gente justifica muito o não perdoar. Só que olhando para Cristo, a gente vê que é algo do caráter dele perdoar. Nosso Deus, ele é perdoador, ele é rico em misericórdia. Ele nos alcançou e com essa atitude de Jesus se entregando na cruz, perdoando os nossos pecados, nos fazendo aceitas, nos fazendo filhas, ele nos ensina, porque em tudo ele nos ensinou. E nós temos a palavra dele para nos guiar dia após dia. Então, eu perdoo porque eu já fui perdoada em Cristo. Jesus, quando ficou aqui na terra, ele não só pregou sobre o perdão, ele vivenciou isso em muitas, né, histórias que nós podemos achar na Bíblia, não só no Antigo Testamento, né, como era as pessoas tementes ao Senhor, mas quando Cristo caminhou aqui, ele ensinou com a vida dele o que era perdoar, perdoar uns aos outros, perdoar a si mesmo, perdoar quem nos ofendeu, perdoar quando nós ofendemos, e ele nos ensinou isso justamente porque em tudo ele nos mostrou como agir, como fazer, em obediência, em honra, né, ao nosso Deus Pai. Cristo morreu na cruz para nos perdoar, mas também para nos ensinar como liberar o perdão. E é aqui que entra em cena o nosso caráter cristão. Nós falamos muito sobre perdão, nós ministramos muito sobre perdão. E só que Deus conhece os nossos corações, Ele sabe a história de cada uma de nós, Ele sabe as marcas que nós carregamos, a nossa trajetória, e em tudo Ele tem um propósito. Mesmo que a gente não entenda, mas em tudo Ele nos ensina, Ele nos molda, Ele usa todas as circunstâncias para que o nome dele seja glorificado e que em todas as áreas, em todas as fases que a gente passa, a gente reconheça que sozinhas a gente não consegue nada. Nós somos falhas, nós somos humanos, mas diferente de quem não tem esse entendimento, diferente de quem não teve um encontro verdadeiro com Cristo, nós vemos onde é o nosso refúgio, onde a gente pode buscar essa força, essa coragem, essa atitude, primeiramente de fé, que é liberar o perdão. E nessa primeira fala, eu coloquei como uma frase, né, que nós devemos saber que Deus, ele é perdoador. Ele perdoa, ele nos corrige, há um momento que ele vai nos consolar, que ele vai nos carregar, que ele vai nos cuidar e nos proteger. Mas há momentos que, mesmo ele nos perdoando, ele vai usar essa circunstância, esse acontecimento, essa marca para nos confrontar. E aí, o nosso caráter cristão, nós, como mulheres cristãs, nós vamos estar praticando, ser aperfeiçoadas nele, reconhecer que nós precisamos da graça dele para nós agirmos, porque por nós a gente tem muita justificativa, a gente tem as nossas certezas, os nossos pontos finais, mas é o Senhor quem determina todas as coisas. E ele vai nos ensinar dia após dia como agir, como mulheres que honram o nome dele, que reconhecem que para o mundo muitas coisas perdoar não vale mais a pena, liberar o perdão talvez nos apontem como fracas em muitas coisas, mas primeiramente nós perdoamos, nós pedimos perdão, nós liberamos perdão, nós ministramos que Deus é perdoador, que Ele nos ensina isso, porque é assim que nos tornamos livres nele. E daí, para dar sequência, Carol, essa introdução é tudo muito bonito, mas eu não consigo perdoar.
É algo que eu vivo, que dentro de mim já está resolvido ali no cantinho. Eu não quero tocar nisso, eu não quero reviver isso, eu quero apenas esquecer. Mas às vezes o tempo ele não resolve, ele só mascara, ele só manipula, ele só esconde lá no cantinho. Mas quando a gente ouve uma frase, uma palavra, vem uma lembrança, alguém fala sobre alguma coisa, nós ouvimos em algum lugar, aquilo ressurge dentro de nós como uma ferida que ainda está aberta. Ou seja, que nós não agimos ainda com fé para que o Espírito Santo ministre dentro de nós. E daí nós estamos retendo um perdão. Nós estamos retendo algo que o Senhor já nos deu. E daí eu pergunto para vocês, quem somos nós para reter perdão? Quem somos nós para dizer quem merece ou não merece perdão? E se a gente fosse abrir aqui algum leque, ia ter várias pontuações e várias atitudes que realmente são erradas, são condenatórias, desonram a palavra de Deus, desonram o nome santo do Senhor, mas nós como cristãos nós devemos olhar para Cristo na cruz do Calvário e reconhecer quando a gente não consegue liberar perdão e que essa falta de perdão dentro de nós, ela causa algumas consequências. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, nesse segundo ponto, as consequências da falta de perdão. Às vezes, nós precisamos perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão. Como assim, né? A pessoa não reconhece que errou, não reconhece que feriu, e eu ainda tenho que liberar o perdão. Esse é o caráter cristão. Jesus nos ensina isso numa das passagens onde ele está na cruz e ele diz, né, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós devemos olhar para Cristo e aprender com ele. Muitas vezes, muitos não sabem o que fazem. Nós, muitas vezes, não sabemos o que fazemos. É o Senhor que nos dá clareza, nos dá entendimento em como agir, em como se portar, o que falar, como se posicionar. E vai chegar um momento que nós, como cristãs, vamos ter que perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão, porque nós já fomos alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. O perdão, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. E é isso que torna ele mais difícil, porque a gente, humanamente, nós não vamos sentir de liberar perdão. Nós não vamos sentir. Esse sentimento ele vai ficar lá no obscuro, escondido, enterrado. Mas quando o nosso espírito, a nossa alma, o Espírito Santo gera em nós um desconforto, é o Espírito Santo sinalizando o que é o correto a fazer. Então, perdão é uma escolha que nós fazemos. E é isso que torna ele tão difícil, porque ele vai lutar justamente contra a nossa própria carne. Que a pessoa que errou, que nos feriu com palavras, com traições, em amizades, em ministério, em família, em trabalho, enfim, qualquer que seja a área. A pessoa que nos feriu, nós vamos dizer que não merece, ou que não reconhece ainda, que não se arrependeu, por quê? Como que essa pessoa merece perdão? Não é a questão dela merecer ou não, é a questão do que eu tenho que fazer como cristã. É a questão de como eu devo reagir a isso. Ah, Carol,
Parece tão fácil. Não, não é. Ah, não é. Não é fácil. Mas é uma escolha, uma decisão que nós tomamos por fé. É uma decisão racional. Porque se a gente for sentir vontade de perdoar alguém, a gente nunca vai fazer. A gente vai achar que não é a hora, a gente vai achar que a pessoa ainda não merece, ou que realmente aquilo já enraizou tanto no nosso coração, já enraizou tanto que nós nos tornamos frias, amarguradas, ressentidas, e de um erro que fizeram com a gente, nós reagimos a um outro erro, que é uma desobediência a Deus. De um erro que muitas vezes nós não tivemos culpa de como agiram conosco, nós retemos esse perdão, ou seja, o nosso coração endurece de tal forma que nós nos tornamos frias, nós nos achamos juízes, nós condenamos, e assim o nosso senso de justiça é alimentado, e às vezes nós não estamos mais sensíveis a entender o que o Senhor vai ministrar, a entender o que o Senhor vai fazer na nossa vida através dessa consequência, desse acontecimento, dessa atitude. Porque o inimigo luta todos os dias para deformar a história que Deus desenhou para mim e para a tua vida. Todos os dias o inimigo vai lutar para deformar aquilo que o Senhor tem para você e para mim, os propósitos que ele tem sobre a nossa vida, os propósitos que o Senhor tem para aquilo que ele nos coloca para fazer, aonde o Senhor nos coloca para estar, onde ele nos coloca para falar, onde ele nos coloca para se posicionar. O inimigo ele vai trabalhar para deformar isso, para nos deformar a nossa identidade, a nossa essência, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, a nossa fé para com o próximo, o nosso olhar para com o próximo, ou seja, o versículo que nós lemos fala, pelo contrário, ou seja, não hajam dessa forma, mas sim sede bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Para ser obediente, para honrar a Cristo, nós devemos perdoar. O perdão é uma ordenança de Jesus, está em Mateus capítulo 6 e versículo 12, onde ele ensina, né, os discípulos a oração, e ele fala ali, ordenanças, ou seja, não é algo que, eu acho que eu devo perdoar, eu acho que eu tenho que fazer isso. O Senhor nos ordena, perdoai as vossas ofensas, os vossos ofensores, assim como eu os perdoei. Assim como o Pai nos perdoou, nós devemos perdoar, nós devemos agir de graça, de misericórdia, como porque isso revela a nova vida que nós temos em Cristo. Aqui eu anotei consequências da falta de perdão. Nós mesmos sofremos muito com a falta de perdão. Às vezes a gente acha que reter esse perdão, não perdoar alguém, não liberar o perdão a alguém, está fazendo mal para aquela pessoa, nós estamos aprisionando aquela pessoa, nós estamos fazendo mal para aquela pessoa porque ela não merece, mas não, isso é um engano. O inimigo usa isso de engano para as nossas vidas, porque nós fazemos mal para nós mesmos. Nós achamos que está sob nosso controle essa falta de perdão. Não, eu não perdoo, mas está tudo resolvido, mas não está. Há uma ferida oculta. E o Senhor deseja tratar essa ferida. O Senhor deseja curar, cicatrizar e usar essa ferida cicatrizada justamente para testemunho, para uma transformação, para fazer algo novo, para dar um novo sentido. E às vezes nós estamos retendo, retendo, retendo e nos deformando por dentro. Nós estamos achando que essa prática está danificando só o outro, que a gente está aprisionando só o outro. Mas nós estamos nos aprisionando. E a falta de perdão nos torna desobedientes,
Isso enfraquece a nossa intimidade com Deus, porque Deus nos ama a tal ponto de nos confrontar. Assim como um bom pai corrige os seus filhos, o Senhor faz assim conosco. Ele deseja tratar o nosso coração, ele deseja nos sarar, ele deseja nos curar, mas há um momento de confronto. O que é o correto a fazer? Obedece a minha lei, obedece os meus princípios, obedece a minha palavra, honra ao Senhor a quem tu serve, e você será abençoado, você será próspero, você será bem-sucedido, você será livre, você será leve, você será transformado. E o inimigo usa isso para nos deformar, para lançar mentiras na nossa mente. A gente acha que o inimigo usou a serpente para enganar Eva naquele. A gente acha não, né? Foi assim que aconteceu. Desculpem a minha colocação. O inimigo usa a serpente para enganar Eva, daquele momento com aquele fruto, mas ele faz isso nos dias de hoje. Ele lança dúvidas, incertezas, questionamentos, falta de fé, enfraquecimento da nossa fé, e nós começamos a questionar se é o correto a fazer, sendo que Cristo já nos ensinou, sendo que a palavra dele nos ensina o que devemos fazer, como devemos agir. Mas às vezes nós estamos tão fechadas com a nossa falta de perdão, com o nosso endurecimento, com o nosso coração mais frio, mais fechado, e às vezes a gente ouve tantas vozes, e às vezes a voz enganadora está nos ensurdecendo. Às vezes a voz enganadora está lançando mentiras aos nossos ouvidos, a nossa mente está caindo na terra que está o nosso coração. E essa terra começa a ficar machucada. Essa terra que antes era fértil, ela começa a dar lugar a ervas daninhas, aquele mato, né? Que às vezes está um jardim tão lindo, e por falta de cuidado, por falta de zelo, por falta de presença, por falta de vigilância, por engano mesmo, de coisas externas que o inimigo lança, por situações que nos enfraquecem, essas ervas daninhas começam a brotar. Ah, mas é só um acontecimento aqui. Só que desse acontecimento o inimigo se aproveita na nossa mente, no nosso coração, e ele começa a lançar mais e mais sementes infrutíferas para matar a terra do nosso coração, para que ela fique tão adoecida que não gere mais vida. É isso que o inimigo quer fazer com a terra do nosso coração e com a falta de perdão, que nós não possamos mais gerar vida, que nós não possamos mais gerar transformação, para que a nossa terra ela comece a morrer e ali toda semente que for lançada não dê vida. Mas eu digo para você hoje, nosso Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, é poderoso para arrancar do nosso coração toda erva daninha, toda palavra de mentira, de engano sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa descendência. O Senhor, ele é poderoso para tirar tudo aquilo que o inimigo deformou. E às vezes a gente olha, ah, Carol, faz tanto tempo. Minha terra já passou, já, deixa ela assim quietinha. O Senhor te chama hoje para te alertar que Ele quer movimentar a terra do seu coração. O Senhor quer mexer nessa terra. Não é que o Senhor precisa disso para agir, mas Ele deseja que nós falemos para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Sozinho eu não consigo. Eu sou dependente de Ti. Eu preciso do Teu auxílio, Senhor. Eu preciso de Ti, que é o Criador e jardineiro da minha vida. Eu preciso porque sozinho eu não consigo, Pai, porque eu sou falha, porque eu também sou pecadora, mas assim como o teu perdão me alcançou, libera, Senhor, essa palavra de vida sobre a terra do meu coração, Pai, e que nova vida ressurge dessa terra.
Que essa terra que um dia estava morta, enfraquecida, nós possamos vê-la voltar a viver, lançar sementes novas, um novo de Deus. O novo de Deus não cai numa terra que não há vida. O Senhor muda essa terra. Ele ara essa terra, ele é um jardineiro fiel, ele é o criador de todas as coisas, ele com o sopro dele, ele tudo faz novo. Mas nós precisamos agir com fé e dizer: Senhor, eu preciso de uma terra nova, eu preciso gerar algo novo, porque essa falta de perdão ela nos torna, como eu já falei, amarguradas. Isso nos torna improdutivas no reino. As nossas orações são bloqueadas pela falta de perdão, porque nós bloqueamos, nós fechamos o nosso coração e ali o Espírito Santo está lutando com a nossa carne, só que nós nos tornamos tão duras, tão frias e nós não estamos sensíveis para a voz de um jardineiro que cuida, que zela e que traz o novo dele. Nós estamos tão fechadas e nós nos privamos de uma graça que já é nossa. Nós não merecíamos, mas nós já temos. Aleluia. Nós já temos essa graça sobre as nossas vidas, e com essa falta de perdão, uma das consequências mais graves ao meu olhar é a gente se privar de uma graça que o Senhor já nos concedeu. Nós rejeitamos algo que a gente nem merecia, mas que Cristo já nos deu. Ou seja, eu volto a falar, isso não aprisiona o outro, isso nos aprisiona, isso nos bloqueia, isso torna a nossa terra parada, uma terra deserta, sem vida. Tem uma frase que levo no meu coração já faz um pouco mais de um ano, que é: não deixe o teu de vez em quando se tornar o teu para sempre. O que isso quer dizer, Carol? Há estações, assim como as estações do ano. Eu não vou dizer que nós nunca teremos uma terra deserta. Nós passaremos. Nós passaremos por decepções, por tristezas, por aflições. Mas a estação, não deixe esse de vez em quando, essa estação, determinar a terra do teu coração para toda uma vida. Não deixe essa estação bloquear a sua terra a ponto de você não sentir mais o cheiro de vida. O Senhor quer soprar, Ele sopra um novo vento, Ele sopra novas sementes, mas a nossa terra, nós temos a responsabilidade de nos posicionar com fé e pedir: Senhor, renova a terra do meu coração. Eu não quero viver permanente nessa estação. Eu sei que o Senhor é poderoso para transformar aquilo que o inimigo deformou. Então, que eu não me aprisione nessa estação. O perdão é um dos maiores exemplos da graça de Deus. E é essa graça que nos capacita a perdoar. E daí eu entro no terceiro ponto, que é então, como perdoar? Eu costumo dar um exemplo, eu acho que vocês já ouviram, do tratamento de uma ferida. Há muitos tipos de ferida. Há feridas mais leves, que com um band-aid, um mercúrio, que é um pouco mais ardidinho, ela vai solucionar. Há feridas um pouquinho mais profundas. Um corte precisa de alguns pontinhos. E daí o cuidado para não inflamar, para não acontecer nada, é um pouquinho, né? Precisa de um pouquinho mais de atenção. E há feridas mais profundas ainda, que precisam de cirurgia, que precisam de um tratamento um pouco mais longo,
que precisam não só ir uma vezinha só na consulta com o médico dos médicos. Nós precisamos fazer o retorno. Nós precisamos estar presente nas manutenções que o médico dos médicos tem a solução para sarar, para cicatrizar. Ou seja, é um processo e é muito particular de cada um. Eu imagino quantas histórias temos aqui, imagino quantas marcas, quantas trajetórias, e só o Senhor conhece todos os detalhes. Eu posso imaginar também quantas feridas que você já teve, que já foram cicatrizadas, e outras que estão em processo. Ou seja, não deixe de visitar o médico dos médicos. Não deixe de visitar o jardineiro do seu coração. E há aquela ferida que está totalmente aberta. Mas que o Senhor diz para você hoje que você não precisa querer tratar ela sozinha. O médico dos médicos está acessível a você para que você receba o medicamento correto, sem nenhuma mentira, sem nenhum tipo de engano que venha na sua mente. Mas sim, com ele, você vai receber a palavra de vida, a palavra de vida eterna, que vai tratar o seu coração. E em nome de Jesus eu creio que essa será mais uma ferida cicatrizada, que vai honrar o nome do Senhor, que vai servir de testemunho na sua vida, que vai abençoar outras mulheres. Mulheres curadas são usadas para curar gerações. Eu não sei se tem o tema, né, missionária? Depois você coloca ali, que agora me fugiu. Que nós possamos gerar isso. Que nós possamos gerar isso no Senhor. Que nós possamos entregar a Ele as nossas feridas, a nossa terra machucada. E nós nos posicionarmos com fé e dizer: Senhor, opera em nós. Eu não consigo ver o tratamento dessa ferida. Às vezes, você acha que ela não tem mais nem solução, que ela vai ficar ali sempre doendo. Uma mulher curada é uma geração abençoada. Ou seja, essa terra que é o seu coração não se limita só à sua vida, às suas feridas, às suas marcas. Ela alcança uma geração. Você curada, você tem o poder de influenciar uma geração. Você tem o poder, através de Cristo Jesus, de sarar uma geração, de ser testemunho para uma geração. E você acha mesmo que o inimigo não vai lutar em derredor para te fazer enfraquecer, para te fazer duvidar que o Senhor é poderoso para transformar a sua terra? Você acha mesmo que ele vai ver que uma geração pode ser transformada e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso? E mesmo ele sabendo que ele já foi derrotado, ele não vai investir as artimanhas dele para te fazer duvidar do propósito que o Senhor tem na sua vida e na sua família. Mas pelo poder no nome do Senhor, nós estamos vendo aqui como perdoar. E nós vamos colocar em prática. Nós vamos buscar isso no Senhor. Nós vamos entregar as nossas feridas. Nós vamos decidir, porque perdoar é uma decisão, é uma escolha. Nós vamos decidir agir assim, primeiramente, por honra e obediência a Deus. E depois, porque nós já fomos perdoadas. Nós já fomos alcançadas. Então, que isso esteja na nossa mente renovada, a nossa mente renovada de trazer à memória Cristo que nos dá esperança e dizer que nós perdoamos porque Cristo nos perdoou. Um detalhe aqui que eu anotei, quando nós perdoamos, há sempre essa dúvida. Carol, às vezes é questão familiar, conjugal, entre parentes, amizades, outras áreas, né?
Eu preciso ter contato com essa pessoa? Eu preciso estar ligada a essa pessoa? Perdoar é uma ordenança, é um mandamento. Se o seu perdão for genuíno, o Senhor, ele é poderoso. Poderoso, eu digo isso sem sombra de dúvidas alguma, para restaurar e restituir qualquer qualquer tipo de relacionamento, a não ser algo que desonre os princípios bíblicos, que desonre a palavra de Deus, e aqui eu abro parênteses para abuso, para violência, esses termos, né, que nós sabemos que acontece e que isso é uma prática que o Senhor condena, o Senhor não deseja que você viva uma experiência dessa, o Senhor não deseja um relacionamento, e aqui eu falo diretamente na área conjugal, uma relação que desonre os princípios bíblicos, o princípio cristão, a palavra de Deus. O Senhor não deseja, Ele não criou você para isso. E muito importante também reconhecer esses limites, né? Então, eu abro esse parênteses aqui. Mas, agora voltando ali, Carol, eu preciso ter contato, eu preciso conviver com essa pessoa. O Senhor, Ele é poderoso para restaurar qualquer tipo de relacionamento, quando houve realmente o arrependimento genuíno, o perdão genuíno, né? Há situações de mentira, de engano, de falsidade, de, enfim, né, uma infinidade de acontecimentos. Você pode perdoar, você deve perdoar, mas você pode escolher se o seu limite de confiança com essa pessoa, uma amiga, né, alguém que feriu você, você vai trazer essa pessoa para o mesmo laço de intimidade que vocês tiveram ou não. Relacionamento conjugal, Carol. Eu fui traída, eu fui enganada. Se há arrependimento, eu, Carol, como cristã, eu acredito que o Senhor pode restaurar, o Senhor pode restituir quando há o verdadeiro arrependimento, arrependimento de caráter, de atitudes, de valores, né? Então, o Senhor, ele é poderoso para restituir, ou seja, reconheça limites, mas que isso não seja uma justificativa para você reter o perdão, porque o perdão você tem que liberar e você tem que pedir perdão. O seu coração tem que ter acesso livre a esse mandamento do Senhor. O seu coração deve estar limpo, uma terra arada, uma terra fértil, para que possa voltar a frutificar, para que o Senhor te traga novos relacionamentos de amizade, um novo relacionamento, que o Senhor venha restaurar e que você venha viver plenamente aquilo que o Senhor deseja para a sua vida e agir na sua vida. Reconheça limites, não deixe de orar por amigas que te aproximem de Cristo. Não deixem de ter relacionamentos de mulheres que oram com você, que te levam para mais perto de Deus, que te levem a viver uma experiência de resgatar a sua identidade, de você identificar o quanto você é amada primeiramente pelo Criador e que a sua terra, o Senhor pode e tem poder para trazer uma nova vida e um novo sentido. Como perdoar e por que perdoar? Eu botei aqui. O perdão ele traz libertação e cura emocional, sentimental e física. Ou seja, quantas pessoas já até adoecidas fisicamente pela falta de perdão, amargura, rancor, ressentimentos, não consegue voltar a confiar em ninguém. Isso são tudo artimanhas do inimigo que como eu falei, de uma consequência, ele vai trazendo outras consequências e assim vai matando a sua terra. Mas o Senhor, ele é poderoso para liberar palavras de cura física, emocional, sentimental na sua vida. O Senhor, ele é poderoso para te fazer voltar a confiar, voltar a sorrir, voltar a viver uma nova estação. A estação deserta não é permanente, ela é temporária. Ela nos traz
dor, mas ela nos traz amadurecimento. Ela nos traz dor, mas ela nos traz intimidade com Deus. Ela nos traz essa aproximação com Cristo e Ele vai tratando o nosso coração e vai transformando e vai renovando. Ele traz um renovo, ele traz um novo. A cura física, às vezes a gente não sabe nem da onde que está vindo, mas são tantas coisas guardadas, ressentidas, às vezes coisas até passadas, que a gente nem lembra mais com tanta clareza, mas que estão lá guardadas, ou seja, feridinhas que ainda estão com aquela casquinha, que precisam ser tratadas por completo. E o Senhor diz: não tenha medo, não tenha medo do tratamento, porque Ele é fiel para cumprir todo o propósito. Ele é fiel para restaurar e para transformar histórias. Não tenha medo do tratamento que você vai receber do melhor médico dos médicos. Vai doer porque vai mexer, mas esse mexer vai transformar a sua terra. E o que é velho, o que é parado, o que está sem vida será removido do seu coração. Será removido essa terra que está ali estagnada. E você vai respirar um novo. Você vai ter um novo do Senhor Jesus. E essa decisão, ela é diária e constante. Nós sempre temos que estar cuidando da terra do nosso coração. Jesus já tinha nos alertado que nesse mundo nós teríamos aflições, tribulações, perseguições, muitas coisas. Mas ele nos deu uma palavra de esperança. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, que nós não nos cansemos de praticar a palavra do Senhor. Que nós não nos cansemos de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que nós não nos cansemos de agir em obediência e honra ao nosso Senhor. Porque, primeiramente, nós devemos tudo a Ele. Nós devemos a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa forma de viver, a forma que nós honramos, que nós vivemos. O Senhor, Ele é glorificado em tudo isso. É uma decisão diária e constante que nós cristãos devemos alimentar no nosso coração. E também, como perdoar e por que perdoar, reconhecendo que nós também precisamos de perdão. Às vezes, para nós, a gente olha com tanta misericórdia e para o outro, a gente olha com tantos apontamentos. Independente do que acontece, mas é mais fácil, né, nós olharmos para nós. Então, a gente deve reconhecer que nós precisamos de perdão. Nós precisamos do perdão do Senhor Jesus para nós sermos aceitas. Nós precisamos do perdão do Senhor para que a gente fosse justificadas. Nós precisamos do perdão do Senhor Jesus para que a gente fosse aceita como filhas, reconhecidas como filhas de um Pai que é perdoador, que restaura e que transforma. Mateus capítulo 11, versículo 30, né? Fala: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, todo peso, toda terra parada, tudo aquilo que está ali no nosso coração pesando e que nós carregamos por tanto tempo, o Senhor nos lembra. Eu vos aliviarei. Tudo já foi pago na cruz do Calvário. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele tem uma terra leve para o seu coração. Ele tem uma terra suave para que novas sementes sejam plantadas, sejam irrigadas e que possam crescer e dar novos frutos, dar um novo sentido. Nós precisamos aprender com o nosso mestre. Ele é manso, ele é suave e ele nos alivia. Então, qualquer momento que seja, que nós estivermos passando, que esteja pesando, esteja cansando, que nós não estamos suportando, que nós possamos olhar para ele, que carregou os nossos fardos, carregou as nossas transgressões, que nos perdoou, que nos alcançou
Ele está acessível para trocar os nossos fardos pesados, o nosso jugo que nos pesa, que nos afunda para uma terra às vezes escura. Ele nos traz de novo ao solo para que a gente possa vislumbrar novos frutos que o Senhor pode dar para a nossa vida. Aquilo que o inimigo tenta fechar os nossos olhos para que a gente só veja escuridão, ervas daninhas, embaraço, né? Bagunça, sujeira, desorganização. O Senhor, ele é poderoso para limpar esse jardim e para que a gente possa ver limpeza, clareza, luz. O Senhor traz a luz, traz a vida, aquilo que o inimigo tenta lançar na escuridão, lançar nas trevas, para que a gente não volte a viver. O inimigo, ele luta para que você não viva plenamente aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E a falta de perdão é isso, que nós possamos perdoar. E também, uma coisa que eu gostaria de falar, se perdoe. Às vezes, você já, você já perdoou alguém, você já pediu perdão para alguém, você já pediu perdão para Deus e recebeu o perdão de Deus. Mas às vezes nós mesmas damos tanto lugar às vozes do inimigo e nós não nos perdoamos. Nós temos tantas incertezas de quem nós somos. E eu digo para você hoje com muito temor: você é amada pelo Criador. Você foi criada à imagem e semelhança do Senhor. Você tem valor. A sua vida tem valor. O Senhor deposita em você uma personalidade, um caráter único, para que seja tudo para a honra e para a glória dele. Ele derrama sobre você o amor dele. Ele te cobre com a graça dele e a misericórdia dele. E aquilo que o inimigo tenta roubar de você, fechar os teus olhos, o Senhor diz para você: você é perdoada. Você não deve mais se menosprezar, se diminuir, achar que você não é digna. Você é digna, o Senhor te fez digna. Você é digna de amor, você é digna de perdão, você é digna de restauração na sua vida. Você é digna de uma nova história, porque o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário e te perdoou e te tem hoje como filha. Se você é filha, você recebeu um perdão, você aceita, você é amada, não há trauma, não há mentira, não há engano, não há falsidade, não há palavras duras, não há palavras de maldições que não sejam quebradas pelo poder do sangue de Jesus. Toda palavra de maldição foi quebrada pelo poder do sangue de Jesus. Se você aceita, se você é cristã, se você tem Cristo como teu Salvador, toda palavra de maldição que o inimigo luta em trazer à tua memória, que foram lançadas às vezes na tua infância, por amizades, por pais, por marido, seja por quem quer que tenha sido, por algum líder, por qualquer pessoa, palavras de maldições, o Senhor Jesus, ele já quebrou na cruz do Calvário. Quando você aceitou a Cristo, você se tornou uma nova criatura. Você é filha, você é amada, você é perdoada. E toda palavra que o inimigo lançou, o sangue de Jesus quebrou e você é justificada, você é coberta pelo sangue dele. E é preciso reconstruir. Chegou o momento de reconstruir. Outra parte difícil. Às vezes dá medo, incertezas, dúvidas, mas é hora de reconstruir. Assim, quando todo um jardim é limpo, é tirado tudo para que novas sementes sejam lançadas. Elas são lançadas ali com a expectativa que se tornarão em vida, se tornarão a crescer. E é assim o nosso coração, a reconstrução após o perdão. Nada será como antes, eu anotei aqui. Nada será como antes. Mas ainda bem, porque o que fazemos a partir da experiência que tivemos ou passamos é responsabilidade nossa.
E eu te digo que com a ajuda de Deus podemos ser transformadas. Aquilo que o inimigo lutou para deformar, sua identidade, sua família, suas amizades, seu ministério, seus sonhos, seus projetos. Deus é o Todo-Poderoso que entra na história para transformar. Deus nos reconstrói para vivermos o novo dele. Tudo que você viveu, tudo que você passou. Com a ajuda do Senhor Jesus, há liberação de perdão, há uma transformação, há uma ferida cicatrizada. E você é responsável pelo que você faz com isso. Ou você escolhe, porque perdão é uma escolha. Ficar na terra parada, na terra deserta. Ou buscar no Senhor Jesus, Senhor, é a hora de limpar o meu jardim. E essa limpeza, ele é poderoso para transformar toda semente. Ele é poderoso para ressignificar o seu jardim. Aquele jardim que você não vê mais vida, aqueles sonhos enterrados, aquele ministério enterrado, aquela dúvida se você é capaz, o Senhor te capacita na sua fraqueza. O Senhor deposita em você novas sementes, novos frutos para a glória dele. É por meio do Espírito Santo que os músculos do perdão são esticados e exercitados, e o Senhor é glorificado na nossa vida. O que é isso, Carol? Os músculos do nosso corpo, para eles serem resistentes, nós precisamos de movimento. Nós não fomos criadas para ficarmos paradas, estagnadas. Há estações, lembra? Mas as estações, elas vêm e elas passam. Você precisa de movimento. A sua terra precisa ser mexida. A sua terra precisa de movimento. E se você não sabe como iniciar isso, como começar esse processo, não é de um dia para a noite. E outra coisa que eu lembrei agora, a terra ela tem fases, né? Principalmente para plantação. Ela tem o início, a rasinha, depois o adubo, depois a terra mais profunda, onde estão as raízes. Ou seja, é um processo. Não queira pular processos, mas não se estagne. Ou seja, se movimente. Peça para o Senhor, Senhor, sozinho eu não consigo, mas me ajuda. Começa a mexer na terra do meu coração, ministra a mim o que o Senhor vai fazer, me aponta, me sinaliza, me direciona, e que o meu coração esteja sensível ao que o Senhor vai ministrar na minha vida, no momento que o Senhor começar a mexer nessa terra, porque o Senhor sinaliza. Vem primeiro com conforto, com o afago dele, com o abraço dele te preparando. E depois começa um confronto. Vai mexer, vai chacoalhar. Mas é chacoalhando como numa peneira, que aquilo que não presta, que aquilo que já está ali, que o inimigo colocou ali, o Senhor vai tirar. O Senhor vai remover, para que a terra que desça, ela venha cheia de vida, afofada, próspera e fértil, para que o novo do Senhor nasça na sua vida, no seu coração. Que os nossos corações estejam preparados para receber essa nova terra do Senhor Jesus. E finalizando, entrando para finalizar, eu quero fazer uma oração com você. Nós falamos aqui, relembrando, tá? Primeiro, nós devemos saber que Deus é perdoador. Depois, nós entendemos as consequências da falta do perdão. Depois, nós vimos como liberar e receber o perdão, o que isso gera na nossa vida, como a nossa terra deve ser mexida com isso. E nós vimos o processo da reconstrução, ou seja, é preciso movimento. E nós vimos que o perdão é uma decisão, por isso que ele é tão crucial na vida cristã. É uma decisão movida por fé. Ela não vem de nós. Esse desejo, esse anseio de perdoar, não vem de nós. É graça.
é misericórdia. Então, que a gente busque isso no Senhor, que se há algo que está em obscuro, falta compreensão, falta entendimento, que nós possamos entregar para o Senhor. Uma coisa importante para se falar também, o Senhor, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Ele tem o conhecimento de tudo. As coisas boas, as coisas ruins, as coisas futuras, as coisas passadas. Ele sabe de tudo. Mas ele não precisa que a gente fale, mas ele deseja que a gente fale. Eu falei isso no início e eu vou repetir para você. Ele deseja que a gente fale para ele como está o nosso coração, como está a situação que nós passamos, porque nós falando com ele, ele vai ministrando no nosso coração. Quando nós falamos para ele, nós estamos reconhecendo que nós precisamos de Cristo. Quando nós entregamos para ele em oração a nossa ira, nossa tristeza, as nossas dores, as nossas feridas, nós estamos reconhecendo que sozinhas a gente não consegue, mas que graças ao bom Deus nós temos acesso a um Pai perdoador, que assim como ele nos perdoou, ele vai gerar em nós essa transformação e nós teremos um coração ensinável por ele. Nós teremos um coração ministrado por ele e assim nós veremos pela visão de fé e confiança no Senhor, que a nossa terra receberá o novo do Senhor. Então, que a gente possa viver esse processo de reconstrução e viver plenamente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, uma transformação. E que a voz do inimigo, sempre que voltar na nossa mente, a nossa mente possa trazer à memória as palavras de vida do nosso Criador, as palavras de vida, de propósito que Ele tem na nossa vida. Eu peço que você feche o seu olho, seus olhos no lugar que você está. Senhor Jesus, essa foi a palavra, Senhor, que o Senhor colocou ao meu coração para ser ministrado nessa noite. Eu não conheço essas mulheres, Pai, mas o Senhor conhece elas muito antes do nascimento delas. Todos os seus dias, Senhor, foram escritos por ti, o Senhor sabe de todas as coisas, e nada que acontece é sem o teu conhecimento, é sem a tua permissão. As coisas boas e as coisas ruins, mesmo que a gente não entenda. Mas nós, como cristãs, estamos aqui, Pai, em busca de viver uma vida plena em Ti, uma vida de confiança, porque nós cremos que a nossa vida não está nas nossas mãos, não está na vida de autoridades, de governos, mas sim nas Tuas poderosas e misericordiosas mãos. Nós falamos sobre processos de ferida, e o Senhor sabe bem como está cada coração aqui. Se há feridas, Pai, totalmente descamadas, abertas, Deus, ministra em seus corações. O Senhor é poderoso, Pai, para curar, para transformar, para liberar palavras de vida, Senhor, onde foram lançadas tantas palavras, às vezes de morte, de dúvidas, de tristeza, Senhor, de mentira e engano, Pai. Mas o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, que criou cada uma, Senhor, do seu jeito, na sua personalidade, na sua essência, Senhor. Derrama sobre cada uma delas, Senhor, uma graça inconfundível. Que essa mulher, Senhor, que está com essa ferida totalmente aberta, possa sentir o teu abraço neste momento, que ela possa sentir, Senhor, que ela não está esquecida, que o Senhor a vê, que o Senhor a contempla, Senhor, que o Senhor contempla os seus pensamentos mais escondidos, Pai, que o Senhor é poderoso para transformar essa ferida em cicatriz. Há mulheres aqui, Pai, que já foram curadas por Ti. Há cicatrizes, que o inimigo, Senhor, perca toda a força de tentativa de trazer à memória, Senhor, palavras de desilusão, de mentira ou dúvida. Aquilo que o Senhor transforma, Senhor Jesus. O Senhor cuida, o Senhor zela, o Senhor protege. Que toda ferida cicatrizada, Senhor, sirva para testemunho e para a honra e glória do Seu nome. Que cicatrizes, Senhor, sejam, às vezes,
visíveis para que possamos testemunhar e mostrar o que o Senhor é capaz de fazer. Mas que acima de tudo, Senhor, possamos testemunhar do seu sacrifício na cruz, aquele ato, Senhor, naquela cruz do Calvário, que através do seu sangue puro e santo nos perdoou e nos alcançou com a sua graça. Senhor, abraça cada mulher aqui. O Senhor conhece como está a terra fértil dos corações delas. É momento, Senhor, de mover terras. É momento, Senhor, de novas sementes serem lançadas. Senhor, o Senhor é aquele que dá coragem e ousadia. Que possamos ser mulheres que sabem quem são. Quem são essas mulheres? São mulheres criadas por ti, que honram o teu nome, Senhor, que testificam quem tu és, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade, que essa palavra, Senhor, venha semear, Senhor, em nossos corações, que possa mexer, Senhor, na terra do nosso coração e que possamos ver frutos e frutos bons para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém, pastora Caroline. Palavra diretamente do céu para os nossos corações. Eu, juntamente com todos, eu tenho por certo que se fossem falar agora, diriam mesmo, tomamos posse para as nossas vidas, eu tomo posse desta cura, desse mover desta terra no meu coração, que essa terra venha ser afofada, venha ser adubada para receber essas sementes novas, diárias que o Senhor coloca sobre essa terra chamada coração. Muito obrigada, querido. Foi um prazer recebê-la aqui no Projeto Docs Brasil, aonde, né, como você já disse, nosso lema, uma mulher curada, uma geração abençoada. E você faz parte dessa história de cura. O Senhor lhe usou muito nesta noite para ministrar sobre o perdão, né? Algo tão glorioso, tão perfeito. Às vezes achamos que as pessoas não têm o direito de receber o nosso perdão, não é? Mas nós falhamos tanto e todos os dias pedimos perdão para o Senhor e queremos que Ele nos perdoe. Mas não dá para ter misericórdia se não sermos também misericordiosos. E nós aprendemos isto com você nesta noite, o quão é poderoso, o quão é libertador a liberação, a escolha de perdoar. Que Deus lhe abençoe, querida, poderosamente em nome de Jesus, toda a sua família, o ministério de vocês à frente desse trabalho, com todos esses casais e onde você passa, que a graça do Senhor permaneça sobre a sua vida.